Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar, mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre outros assuntos. Hoje nós temos a presença da entidade que comemora 25 anos de história, a Federação Sindical dos Servidores Públicos no estado do Rio Grande do Sul. Quem fala conosco sobre as questões envolvendo o funcionalismo público gaúcho é o presidente da FESERGS, Sérgio Arnaud. Representando os servidores de nível médio da Brigada Militar, temos a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. O representante, o diretor da ASSTBM é Alex Caial da Silva. Já no campo previdenciário, respondendo às questões que você envia para a gente, temos a presença do doutor Marcelo Amiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. Informações do mundo dos impostos, você confere no segundo bloco do programa, no quadro Minuto Tributário, com o doutor André Monticelli, em nome de Ativo Contabilidade. Essas são as atrações do programa de hoje. Mas antes, vamos colocar a Justiça em Foco. Não existe nenhuma proibição expressa na lei que impeça a acumulação de rendimentos de aposentadoria de emprego público com remuneração de cargo público temporário. Esse foi o entendimento adotado pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça no caso de uma candidata aprovada que foi impedida de tomar posse em cargo temporário porque era empregada pública aposentada. A candidata era aposentada da Embrapa, uma empresa pública federal, e foi aprovada em um processo destinado à contratação temporária de técnicos de nível superior para o Ministério do Meio Ambiente. Impedida de assumir o cargo, ela impetrou, ou seja, solicitou um mandado de segurança, concedido logo na primeira instância. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No julgamento do recurso especial, o ministro Humberto Martins, relator do julgamento, afirmou que o impedimento se refere apenas à acumulação com remuneração de cargo ou emprego público efetivo. Abre aspas. Categorias nas quais não se insere a função pública exercida por força de contratação temporária, preenchida via processo seletivo simplificado, fecha aspas. Ele mencionou que a Lei 8.745 de 93, que trata da contratação de servidores da administração direta e indireta, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladoras, não prevê nenhuma restrição aos servidores inativos. O decisório do STJ retrata uma condução exemplar da Justiça na permissão do acesso ao direito de exercer o trabalho. Que o Judiciário esteja cada vez mais próximo da difícil realidade do nosso país. Dito isso, vamos começar o programa com a nossa interatividade, a nossa característica aqui no Boca no Trombone. Você, nosso telespectador, vai ter as suas questões respondidas pelo Dr. Marcelo Amiliato e em casa você interage com a gente pelos nossos canais de interatividade que estão aí na tela da Band. Coloque sempre o seu nome e a cidade de onde você está falando. Primeira pergunta que vem do nosso telespectador, o Silmar. Sou vigilante e não tenho carteira assinada. Pagam somente o meu salário. Não recebo 13º nem férias e ainda trabalho de noite. Quais são os meus direitos? Tá quase suplicando um socorro aqui o nosso telespectador, doutor Marcelo Silmar. Bom dia e obrigado por estar conosco aqui no Boca no Trombone. Muito bom dia, Paulo Solano. Bom dia aos nossos telespectadores e aos demais integrantes. Bom, seu Silmar, o primeiro direito que lhe foi sonegado é o direito à própria assinatura da carteira de trabalho. E é um direito muito importante. Não é uma faculdade do empregador a assinatura da carteira, muito pelo contrário. É uma obrigação do empregador assinar a carteira do seu empregado. E sabe quando é que vai dar problema isso? Vai dar problema, Paulo Solano, lá na aposentadoria. No momento da aposentadoria vai ficar faltando aqueles 6 meses, aquele 1 ano, aqueles 2 anos, porque o empregador não anotou a sua carteira de trabalho. Então, o grande primeiro direito que o senhor tem é da própria assinatura da carteira de trabalho. E depois, os direitos daí decorrentes. O senhor vai ter todos os direitos concedidos aos seus empregados de natureza urbana, quais sejam. É adicional noturno, é 13º, férias com 1/3, fundo de garantia, vai ter todos os direitos. Portanto, eu lhe aconselho a procurar ou o Ministério do Trabalho e fazer uma denúncia dessa empresa, ou então
procurar um advogado de sua confiança para ajuizamento de uma ação trabalhista, solicitando reconhecimento do vínculo empregatício. Perfeito. Outra questão do Devanir, ele pergunta o que é um precatório? É a dúvida do nosso telespectador. Bom, Devanir, precatório, na verdade, é a forma pela qual os órgãos da Fazenda Pública pagam as suas dívidas. Tá? Nós temos a União, o Estado, os estados, os municípios e a formalização desse pagamento aos seus credores é através do precatório. O precatório, ele pode ser encaminhado, ou deve ser encaminhado até o dia 1º de julho de um ano para pagamento no ano seguinte, no exercício seguinte. Para que o senhor tenha uma ideia, na Justiça Federal, os precatórios da União, então, portanto, no ano passado, a previsão de pagamento era no início do ano, mas eles foram pagos somente no final do ano, mês de novembro de 2014. Esse ano, a previsão também é lá para o final do ano o pagamento dos precatórios da Justiça Federal. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo, que segue conosco na nossa interatividade na manhã desse domingo. Hora de FESERGS, e o programa hoje dá os parabéns, né, à entidade, a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, completou no último dia 9 desse mês, 9 de maio, 25 anos. Está aqui conosco o presidente da entidade, parabéns também pessoal ao presidente Sérgio Arnaud, que leva a entidade por boa parte desse período à frente, e uma data que foi comemorada, presidente, com um bonito evento, né? Um evento que comemorou os 25 anos da entidade e também mediante um seminário aí que trouxe vários sindicalistas de ordem e cunho aí de toda a América Latina. Obrigado por estar conosco e mais uma vez, parabéns. Bom dia. Perfeito, nós estamos agradecendo os parabéns do Paulo André, registrando os nossos cumprimentos também aos nossos colegas de bancada, aos nossos telespectadores, e dizer que efetivamente os 25 anos da FESERGS foram muito bem comemorados. Na parte da tarde do dia 7, na quinta-feira, por proposição da deputada Anne Ortiz, realizou-se uma sessão numa tribuna solene, uma tribuna popular da Assembleia Legislativa, onde nós ocupamos, em nome da FESERGS, destacando a trajetória desta entidade ao longo dos seus 25 anos. Enquanto o presidente fala, presidente, estamos colocando aí as imagens lá do evento, coquetel de abertura e também do seminário. Perfeito. O seminário foi instalado na parte da noite, na quinta-feira, com essa imagem aí que estamos vendo, onde nós fomos homenageados pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre e pela Confederação Latino-Americana de Trabalhadores Estatais, numa bonita solenidade realizada no Hotel Everest. Esse seminário se desenrolou ainda durante todo o dia da sexta-feira e contou com a participação de convidados de porte de nível nacional e internacional, onde nós discutimos os direitos sindicais dos servidores públicos na América Latina, nas Américas e no Caribe. E foi importante verificar que os problemas que nós temos aqui, muitos são comuns com os demais países irmãos, mas tem algumas iniciativas, como no caso do Uruguai, onde já se implementa a negociação coletiva. E esta é uma questão e é um modelo que nós fizemos questão de mostrar para todos os participantes, de ver como o vizinho país, o Uruguai, institucionalizou a negociação coletiva, que é um instrumento, inclusive, para prevenir greve. Porque aqui no Brasil a gente faz a greve para abrir o processo de negociação. Como lá já tem o processo de negociação institucionalizado, bem como recomenda a Convenção 151 da OIT, primeiro se negocia. Se não se chegar a um bom termo, aí se parte para a greve. Presidente Arnaud, 25 anos. Hoje, 2015, qual é o próximo passo? Aquele passo que, no seu entendimento, no entendimento da federação, é o mais relevante para esse ano, que é comemorativo, mas também que é de muita luta. Nós temos um conjunto de desafios que começam aqui no Estado e vão até o plano internacional, passando pelo plano nacional. Aqui no Estado nós queremos garantir um pagamento em dia e o cumprimento da legislação salarial para todos os servidores públicos. E por isso, inclusive, ingressamos e obtivemos na Justiça a concessão de um mandado de segurança, garantindo o pagamento integral para todos os servidores do Estado, sejam eles sindicalizados ou não. No plano nacional, nós temos alguns desafios, como a questão da terceirização, que nós precisamos afastar do serviço público, e inclusive somos contra a terceirização irrestrita
como está sendo negociada e votada no Congresso Nacional. E no plano internacional, nós temos, aliás, também no plano nacional, a implantação da Convenção 151, ou seja, a sua materialização na legislação nossa pátria, assim como a sua recepção. E ela que garante a liberdade de organização sindical, o direito de greve e o Instituto da Negociação Coletiva. Para o telespectador da Band, presidente Arnaud, de forma bem objetiva, em que consiste, né, a Convenção número 151? Ela exatamente é uma convenção que é firmada pelo Brasil, inclusive, e por mais outros tantos países, que garante a livre organização sindical para os servidores públicos. Garante o direito de greve e garante o direito de negociação coletiva e de firmar acordos coletivos de trabalho, como os demais sindicatos da iniciativa privada possuem. E isso hoje não é estendido aos servidores públicos. Esta convenção, ela garante todos esses direitos e essas conquistas que são uma garantia para os servidores e também para a sociedade, no sentido de que o serviço público vai continuar sem solução de continuidade e melhorando a cada ano. Sem dúvida. Está ratificado, mas tem que ser efetivado. Tem que ser efetivado na lei. O presidente Arnaud. Perfeito. Muito bem. Continuamos com o serviço público e está conosco aqui a ASSTBM com o diretor Alex Kael. Alex Kael, na última semana tivemos aí fatos, né, que foram lamentáveis, né? Problemas em presídios gaúchos, morte de chefe de tráfico aqui em Porto Alegre. Após isso, comemoração uma outra localidade dentro da capital, né? A menos de 500 metros da Polícia Civil, né? Muito próximo ali do Palácio da Polícia. Foguetório, depois da morte desse líder, lá na PASC, lá em Charqueadas. Como que fica nós, os cidadãos, né? Mediante esse clima de insegurança? Né? Porque Porto Alegre, de forma alguma, está com segurança. A gente não pode chancelar essa máxima, não é? O senhor não acha? Muito obrigado por estar conosco aqui no Boca no Trombone. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos colegas aqui da bancada. Bom dia aos nossos telespectadores. Solano, nós há tempo viemos falando que a questão da segurança ela é uma questão que ela diz respeito a toda a sociedade, né? E aqui no estado do Rio Grande do Sul, há tempo nós viemos lutando, dizendo que, olha, nós temos as polícias com a menor remuneração entre todas as polícias do país, né? E chega uma hora que nós precisamos pagar a conta por isso, né? Nós precisamos pagar a conta por isso. Primeiro, se nós olharmos, essa semana ainda foi veiculado na imprensa a notícia de que só nesse primeiro período do ano já foram 460 e poucas aposentadorias na Brigada Militar e mais 700 e poucas em andamento, né? Ou seja, ela vai fechar agora, no final do mês, com mais de 1.000 policiais a menos, né, no policiamento. E isso tudo tem uma razão, né? Tem uma razão. Esse número que vem diminuindo, quer dizer, hoje a Brigada está praticamente metade do efetivo previsto para ela existir, e muito tem a ver com o quê? Uma grande saída de policiais, não só pela aposentadoria, mas também que vão para outras organizações públicas ou privadas, porque tem uma atração maior na questão da própria remuneração. Esse é um ponto, né? Então, quando a gente vem debater e a gente diz, olha, a sociedade tem que estar ao lado desta reivindicação da polícia militar, especialmente dos servidores que prestam serviço diretamente à população, servidores do nível médio da Brigada Militar, os agentes da Polícia Civil, é exatamente para isso, né? Exatamente por isso. Quando acontece essa série de crimes que tu mencionaste, é um atentado, na verdade, contra todo o Estado, né? Porque quando se perde o respeito pelo Estado, através da sua organização policial, quando a poucos metros ali, a 2 quadras, né, uns 200 metros do Palácio da Polícia, se festeja o assassinato, né, pela guerra do tráfico dentro da cadeia, uma cadeia de segurança máxima, né, que era para ser. Quando acontece o assassinato ali de um casal na Bento Gonçalves, dentro do quartel praticamente do Exército, às 5, 6 horas da tarde, né, no dia de semana, e vários outros delitos que estão acontecendo, é porque efetivamente se perdeu, né, o respeito pelo Estado, não é pela polícia, é pelo Estado. Isso é muito grave, sem dúvida alguma, e tem que ter ações efetivas por parte do poder público. A primeira que a gente espera, né, primeiro seja o cumprimento, né, da legislação salarial, que imagino, parece que vai ser cumprida, né, parece que vai ser cumprida, esperamos que sim, agora na próxima semana isso se efetiva, e também a questão da convocação dos concursados, né, que hoje nós estamos ali já há quase 2 meses acompanhando o acampamento em frente ao Palácio Piratini, né, de servidores que estão ali já concursados, aptos para serem incluídos nas fileiras da corporação, e nós não podemos admitir que
o Estado, pela dificuldade financeira do Estado, que o serviço, né, essencial como é a segurança pública não seja prestado para o conjunto das pessoas. Tá certo. Próximo bloco, mais Alex Cael, mais a SSTBM aqui no Boca no Trombone. Doutor Marcelo de Jesus, mais questões que chegam, final do telefone 7327. Se a empresa não recolheu o INSS, o funcionário é prejudicado na hora da aposentadoria? Paulo Solano, eu diria que assim, administrativamente pode haver uma dificuldade sim, porque o INSS ele tende a não reconhecer períodos em que não houve a respectiva contribuição. Felizmente, na esfera judicial, existe até a súmula dessa matéria, súmula 75 da TNU, que diz que o segurado, o trabalhador, ele não pode ser prejudicado caso não tenham sido feitos os recolhimentos das contribuições previdenciárias, desde que seu contrato de trabalho esteja anotado. Então, para a sorte do nosso telespectador, ele vai ter talvez um problema administrativo, mas judicialmente vai ser resolvido. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai ter Minuto Tributário. Além disso, mais a SSTBM, FESERGS e as questões respondidas na nossa consultoria previdenciária. Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você. FESERGS, 25 anos, a luta continua. Vamos aqui, ó. FESERGS, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone e seguimos interagindo com os nossos telespectadores. Vamos lá, vamos fazer o doutor Marcelo de Jesus trabalhar um pouquinho mais. Trabalhei numa obra e me acidentei. Fiquei 15 dias afastado. Trabalhava sem carteira assinada. Quando voltei, assinaram com a metade do salário e após um mês fui demitido. Isso está correto? Final do telefone 8899, doutor Marcelo. É claro que não, né, Paulo Solano? Mais uma vez, nos deparamos com um empregador que não anota a carteira do seu empregado. Esse empregado tem um acidente de trabalho, né, e no seu retorno, depois do afastamento de 15 dias, retorna e ainda tem o seu salário reduzido pela metade, que também está errado. Existe a irredutibilidade salarial, que nesse caso não foi sequer respeitado. O que ele tem para fazer? Ele pode entrar com essa ação, uma reclamatória trabalhista. Acredito que seja um pouco difícil a questão da reintegração, porque ele mesmo refere que o afastamento foi só de 15 dias e para uma eventual estabilidade seria necessário um período superior a 15 dias, mas ele poderá demandar por uma indenização em face do acidente de trabalho, né? Então, eu aconselho que o nosso telespectador procure um advogado de sua confiança, leve as circunstâncias que envolvem o caso, que ele certamente saberá o que fazer no caso específico. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Vamos agora, de momento, com as informações do mundo dos impostos. Agora é hora de Minuto Tributário. Quem participa conosco dessa edição do Minuto Tributário é o doutor André Monticelli. Tudo bem, André? Bom dia, Paulo Solano. Bom dia aos amigos desta manhã de domingo no Boca no Trombone. Maravilha. Bom, passado, né, o prazo aí da apresentação, né, da declaração de imposto de renda. Mas agora entra em ação as possíveis retificadoras, as declarações retificadoras. Em que consiste esse instrumento junto à Receita Federal, André? Muito bem, Paulo Solano. É importante que o contribuinte que fez a entrega até o dia 30 e por qualquer motivo tenha que retificar, ou seja, alterar, trazer uma informação nova em sua declaração, por esquecimento ou por falta de documento, é muito importante que o contribuinte saiba que ele tem até 5 anos para fazer essa retificação. Ocorre que a Receita Federal está rápida demais, né? Em 2014, o contribuinte tem uma ideia, cerca de 60 a 90 dias, já estava sendo disparado as informações para o contribuinte prestar esclarecimento, ou seja, num primeiro momento ele não está em malha, ele está em esclarecimento, ou seja, deverá agendar um horário com a Receita Federal para a apresentação dos documentos. Nós chamamos a atenção que é importante que o contribuinte faça a retificação antes
da notificação, porque após a notificação o sistema fica bloqueado e por qualquer motivo que não se consiga fazer, a Receita Federal vai interpretar isso como sonegação. E a sonegação pode gerar até 175% de multa do valor apurado novamente pela Receita Federal. Então é importante que o contribuinte se atente logo, se ficou faltando alguma informação de rendimento ou de despesas para colocar, enfim, ou referente aos seus dependentes, que o faça logo, não deixe a Receita Federal intimar, porque o preço disso é um pouco maior, né? E neste período, só para complementar, Paulo, Sim. Neste período de retificação, não há custo, não há despesa, não há multa nenhuma ao contribuinte. Ele pode fazer essa retificação sem qualquer problema. E André, tendo o máximo de cautela, né, já pensando na declaração do próximo ano, 2016, né, quais são os movimentos que cada um de nós, que cada contribuinte já pode tomar? Até naquele sentido, durante o ano a gente vai fazer uma doação, a gente vai encaminhar para alguma entidade filantrópica algum valor, destinar para um parente, enfim, nesses movimentos, o que é cauteloso, o que pode ajudar para fazer a declaração do próximo ano? Muito importante e inteligente a tua pergunta, Paulo, porque, na verdade, o contribuinte brasileiro, de certa forma, deixa tudo para a última hora. Mas vamos lá. O que é importante o contribuinte, durante o ano, ir organizando? Ele faça um planejamento da sua vida, ou seja, um planejamento dos seus rendimentos. A informação do rendimento vem da fonte pagadora, da sua empresa. As despesas, sim, o contribuinte tem que tomar um certo cuidado para ir organizando, abre uma pastinha lá e vai jogando para dentro dessa pastinha todas as despesas referente à educação, referente à saúde. Mesmo que você tenha um plano de saúde, quando você vai a um dentista que não for pelo plano, né, pega um recibinho do dentista e jogue dentro daquela pastinha e vá organizando. Outra questão muito importante, Paulo, eu tive a felicidade e todos os anos recomendo aos nossos clientes que têm imposto a pagar, que façam a doação, porque essa doação, na verdade, o governo federal, ele abre mão de 6% do seu imposto a pagar para jogar no fundo de amparo à criança e do idoso. Então, veja bem, se o contribuinte fizer a doação de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ele pode doar 6% do seu imposto a pagar. Tá, mas quanto eu vou ter que pagar de imposto nesse ano? Bom, ou você toma como base o anterior, ou entra no site da Receita Federal e vai simulando. Então você já sabe. Porque passado 31 de dezembro de 2015, então de 1º de janeiro até 30 de abril, ainda é possível fazer a doação, mas de apenas 3%. Tá certo. Boas dicas, né? Para o pessoal se programar aí para as retificadoras e também para 2016. Doutor André Monticelli, muito obrigado. Mais um Minuto Tributário. Até a Band AM 640. Parabéns. Acho que vai ser um sucesso, hein, meu amigo? Um abraço. Até mais. Okay. Bom, vamos concluir a participação das entidades presentes aqui no programa. Vamos inverter a ordem, né? Vamos começar agora com o Alex Cael da Silva e a ASSTBM. Alex, a gente nota, né, além do que falamos aqui no primeiro bloco da questão da insegurança, e isso permeia a todos, não são apenas aos cidadãos, mas principalmente à corporação, né, que está ali na linha de frente, está enfrentando diariamente esses problemas. E também aí vem a questão salarial. Você pensou esse tema no seu comentário de abertura aqui do programa. Certeza absoluta de que vai ser cumprido nesse mês o depósito dos vencimentos, ou ainda estamos naquele pé atrás, assim, com o governo do Estado? Bom, Solano, esperamos que tenhamos certeza, né? Até porque está em lei, né? E as leis são feitas para ser cumpridas, né? Senão perdemos até a garantia do próprio sentido de democracia. Então, pela lei, nós temos a convicção que sim, né? Pela lei, temos a convicção que sim, não podemos nem pensar diferente. Mas durante o mês nós fizemos vários movimentos aí junto com todas as demais entidades ligadas à segurança pública, da SUSEP, da Polícia Civil, do próprio Instituto de Perícias, no sentido de criar, de constituir um fórum permanente das entidades, enfim, das corporações, né, representado pelas suas entidades, os servidores da área de segurança pública. Então, nós se reunimos semanalmente, né, vigilantes, para até cumprirmos com o dever nosso, enquanto entidade, dos nossos representados.
E Caiel, no mês passado, né, em abril, tivemos aí o governo do estado não quitando a parcela junto à União, né, já foi quitado, claro, agora esse ano, atrasou a quitação, e quitou os salários. Fazendo uma aqui de advogado do diabo, ou seja, o governo não cumpriu. E aí, o que a SSTB fará? Bom, naquele dia 27 de abril, quando nós saímos da reunião no Palácio Piratini, com o conjunto dos demais entidades ligadas ao serviço público estadual, aos servidores, né, do Estado, nós lançamos uma nota, né, naquele momento, porque naquele momento ficou claro para nós que o governo talvez não tivesse com a boa intenção de fazer o cumprimento da lei. Naquela nota nós colocamos lá alguma série de medidas e até a medida extrema, né, de se fosse o caso paralisar as atividades no caso do desrespeito da lei por parte do governo, que nós de maneira alguma queremos isso, até porque o nosso trabalho é para prestar serviço de qualidade para o conjunto da população. Mas se for o caso, né, mas acho que não vai ser por aí. Oxalá, tomara que não. Obrigado, Alex Caiel. Presidente Arnaud, FESERGS amparada por um mandado de segurança que abarca aí todos os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. A expectativa é a mesma que tem a SSTBM, ou seja, serão cumpridos os pagamentos durante esse mês? Olha, nós temos uma expectativa de que isso venha a ocorrer. Em primeiro lugar, está amparado pelo artigo 31 da Constituição do Estado, que prevê o pagamento integral até o último dia do mês dos salários de todos os servidores públicos estaduais. Em segundo lugar, estamos respaldados por um mandado de segurança que nos garante a exigência do cumprimento desse artigo constitucional, ou seja, é mais uma garantia. Mas nós esperamos que o governo do Estado tenha sensibilidade política e entenda que precisa cumprir a lei, precisa pagar os seus servidores, porque senão será instalado um caos no serviço público e nos serviços essenciais à sociedade. É, exatamente isso que a gente não quer. Muito obrigado, presidente Arnaud, e mais uma vez parabéns aí, os 25 anos da FESERGS. Para a gente encerrar a nossa consultoria aqui com o doutor Marcelo, o Jesus encaminha a pergunta. Trabalha há mais de 20 anos como porteiro noturno. Tem o direito à periculosidade? Com objetividade, doutor Marcelo. Não, o porteiro noturno, infelizmente, ele não tem a previsão legal de recebimento de periculosidade. Apenas o vigilante que trabalha armado, esse sim, em função do risco social, o risco urbano, da violência urbana, esse sim tem direito. Tá certo, muito obrigado, doutor Marcelo. Ponto final e mais um Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Mais informações sobre o programa, as reprises e o programa na Band AM, acesse facebook.com/programa Boca no Trombone. Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você.